subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre ética cristã e direitos humanos. É a lição de número 3, de 15 de abril de 2018. Uma lição maravilhosíssima, onde vamos aprender sobre o que é direitos humanos, o que propõe essa temática chamada direitos humanos e o que a Bíblia diz, sobre esse assunto. Antes, porém, eu gostaria de agradecer a você que tem acompanhado aí o canal Mensagem de Fé e Esperança. Você que tem deixado aí o seu joinha, o seu gostei, que também tem comentado os nossos vídeos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Você que já se inscreveu no nosso canal, o canal Mensagem de Fé e Esperança, meu muito obrigado. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva lá, para que você possa acompanhar o que nós colocamos aí. E ao se inscrever, ative a notificação para que você possa receber de primeira mão tudo que postarmos aqui no canal Mensagem de Fé e Esperança. O nosso texto áureo está em Êxodo capítulo 22, versículo 21, que diz assim: o estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. A verdade prática diz: os direitos do ser humano, revelados na palavra de Deus, têm como fundamento o amor. A nossa leitura bíblica em classe está em Isaías capítulo 58, versículos do 6 ao 12. Como sempre, nós não vamos ler, para ganharmos tempo no nosso subsídio, no nosso conteúdo. Mas você pode acompanhar toda essa leitura na íntegra no site www.mensagemdefé e esperança, onde lá nós colocamos todos os pontos da lição, o texto áureo, a verdade prática, a leitura bíblica em classe e um comentário da lição. Semanalmente nós colocamos o vídeo e colocamos também o texto lá no site Mensagem de Fé e Esperança. No nosso primeiro ponto nós vamos falar aí sobre a origem dos direitos humanos. Nós aprendemos com o nosso comentador, Douglas Batista, que a expressão direito, ela tem a sua raiz no latim, que significa rectus, aquilo que é reto, aquilo que é correto, aquilo que é justo. Na perspectiva da ética, que é a nossa temática, aquilo que nós estamos estudando nesse trimestre, é o modelo daquilo que é bom e daquilo que é correto. Portanto, direitos humanos trata sobre a proteção à vida, a proteção da liberdade individual, a liberdade coletiva, trata sobre a questão da proteção à integridade física, moral, psicológica, racial, sexual, de todo ser humano. E também a proteção religiosa, é claro. No nosso segundo item, ele vai falar aí sobre Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, ela foi promulgada pela primeira vez em 26 de agosto de 1979, em Paris, na França. Portanto, nós estamos falando aí da Revolução Francesa, que tinha como lema igualdade, liberdade e fraternidade. Não é à toa que, nessa época, foi cunhada aí essa declaração para tratar dos direitos dos cidadãos, que foi utilizada por todas as nações, por todos os países do mundo. Mais tarde, em 10 de dezembro de 1948, após a Segunda Guerra Mundial, a ONU elaborou a Declaração Universal
né, dos direitos humanos, exatamente para falar sobre os princípios fundamentais, né, como o direito à vida, o direito à dignidade, o direito à questão, né, da religião, né, sexo, raça, língua, enfim, né, direitos universais, né, todo cidadão ele tem os seus direitos, né, garantidos pela Constituição Federal. Nós temos também aí a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, né, que é a declaração francesa, né, promulgada em 1979, e a Declaração dos Direitos Humanos, né, universais dos direitos humanos, em 1948. Agora, direitos humanos no Brasil, né, o que isso significa no Brasil? Né, como que surgiu essa ideia no Brasil? No Brasil, a ideia de direitos humanos, ela aparece, ela populariza a partir da década de 80. Né? Nessa época, militares, né, e políticos de esquerda, né, passaram a usar a expressão em oposição ao regime militar. Né? Direitos humanos era uma tentativa, né, de derribar, né, o militarismo, né? Era uma tentativa, né, de desclassificar o militarismo. Hoje, né, quando se fala de direitos humanos hoje, né, o que vem à nossa cabeça? O que nós pensamos? Nós pensamos o que todo mundo pensa. Direitos humanos hoje é defesa de bandido, né? Nós pensamos o que todo mundo pensa. A luta, né, por direitos humanos é uma luta hoje feita muito mais pela esquerda, partidos de esquerda, né, que luta contra o fim da polícia militar. Inclusive, nós observamos, né, no Rio de Janeiro, políticos de esquerda pedindo o fim da polícia militar e pedindo também o fim da intervenção federal no Rio de Janeiro. Estou usando o Rio de Janeiro como exemplo, né, porque tem sido largamente usado, inclusive depois da morte da vereadora, né, do PSOL, né, Marielle Franco, mas essa agenda, né, de defesa, né, de bandidos, ela vem se popularizando ao longo do Brasil. Hoje se questiona, né, será que a vida de um vale mais do que a vida de outro? Será que tem alguém mais humano do que o outro? Será que tem alguém que tem mais direitos do que o outro? Como diz o ministro Barroso, né, na sua decisão, né, no seu voto, né, a favor da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, o que se tem visto no Brasil é que cadeia tem sido apenas para meninos pobres e, às vezes, na maioria das vezes, primários. Né? Direitos humanos serve para um e não serve para outros. Né? Na verdade, não é isso que reza, né, os direitos humanos. Né? Não é isso que os direitos humanos se propõem, né? A defesa de bandido. Mas os políticos de esquerda, as pessoas que estão engajadas no sistema da corrupção, se utiliza de direitos humanos, né, para defender uma agenda totalmente marxista e comunista no nosso país. Nós precisamos orar urgentemente, precisamos orar constantemente pelo nosso país, para que as coisas venham tomar um rumo diferente. Mas o que se vê hoje, em questão de direitos humanos, é que direitos humanos, na conjuntura que está, é defesa, né, de bandido. Em 2009, se não me foge a memória, o parlamentar, né, federal, né, Marcos Feliciano, deputado federal Marcos Feliciano, ocupou a cadeira, né, de direitos humanos, né, da Câmara de Deputados Federais. Naquela época foi um Deus nos acuda, porque não queria que um religioso, né, fosse líder
né, de uma bancada que defende direitos humanos? Por que um religioso não pode defender direitos humanos? E por que aquela comissão era tão importante naquela época e depois que o Marco Feliciano saiu, né, da frente da Comissão de Direitos Humanos, não se falou mais nessa comissão? Ela simplesmente desapareceu dos holofotes. Simplesmente porque, como diz o nosso comentador, hoje parece que a questão de direitos humanos hoje corresponde a direitos de bandido. Não é direito do homem íntegro, honesto. Mas nós, como cristãos, orando ao Senhor e buscando ao Senhor, Deus passará o nosso país a limpo. Já está começando, já está fazendo e vai continuar passando o nosso país a limpo, banindo a corrupção, colocando os corruptos na cadeia e trazendo a paz tão esperada, tão sonhada para a nossa nação. Agora nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre os direitos humanos. No Pentateuco, nós observamos que Deus requer, do povo de Israel que o estrangeiro não seja maltratado. O estrangeiro, aqueles que viviam, no meio do povo de Israel, mas que não pertenciam ao povo de Israel, eles não poderiam, em hipótese alguma, serem maltratados. Havia no Antigo Testamento, se você vai observar lá, no livro de Levítico, salvo engano, capítulo 25, a partir do versículo 19, você vai observar que Deus requer que o povo de Israel trabalhe 6 anos. No 7º ano era o sábado do Senhor, era o ano sabático. Nesse ano, ninguém podia trabalhar, explorar a terra, ninguém podia lavrar a terra. O que nascia no meio daquele matagal, por assim dizer, pertencia às viúvas, os órfãos e aqueles que trabalhavam de diária, os diaristas, aqueles que trabalhavam, como dito popular, que trabalhavam para comer, que trabalhavam apenas para sua manutenção diária. Portanto, no Pentateuco nós vemos uma larga valorização dos direitos humanos. Deus valoriza o direito do cidadão, o direito de cada pessoa em todos os aspectos da sua vida. Direito religioso, direito civil, direito moral. No Antigo Testamento, em especial no Pentateuco, nós vemos Deus assegurando os direitos à dignidade, à proteção e à vida do ser humano. Nos evangelhos, o que a Bíblia diz sobre direitos humanos no evangelho? Nós observamos que nos evangelhos, a atuação de Jesus nos seus milagres, muitos deles acontecem no sábado. Num sábado, Jesus curou uma mulher que tinha... Jesus curou um homem da mão mirrada, melhor, chamando-o para o meio. Num sábado, Jesus curou um homem que estava à beira do tanque de Betesda, esperando por alguém que o jogasse, e não havia ninguém. Jesus o curou e era num sábado. Jesus, ele curou as pessoas independente do dia, independente da hora, porque ele valorizava mais o ser humano do que a legalidade judaica, a legalidade dos fariseus, o legalismo dos fariseus. Os fariseus que se mostravam morais, que se mostravam pessoas éticas, eles não socorriam o ser humano, mas se caísse um boi ou um jumento em um buraco no dia de sábado, eles iam tirá-lo. E Jesus criticou essa ação maldosa dos fariseus e curou no dia de sábado. Jesus valorizou as mulheres. Não só valorizou as mulheres, como recebeu oferta
de mulheres, né, como Susana, como Joana, mulheres que ajudaram Jesus no seu ministério com valores financeiros. Jesus valorizou as crianças, né, diz: vinde a mim, deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Jesus valorizou os pobres, mas Jesus também valorizou os ricos. Tanto é que Jesus, né, foi sepultado na campa fria, na tumba de José de Arimateia, um sepulcro cavado em pedras, em rocha, onde foi colocado o corpo de Jesus. Pertencia a um homem rico, um senador da República, chamado José de Arimateia. Jesus valorizou os ignorantes, pessoas sem conhecimentos, indoutos, pessoas que não tinham o mínimo de conhecimento nem da lei e nem de nada, mas valorizou também os intelectuais. Nicodemos, o grande filósofo, príncipe dos judeus, vem ter de noite com Jesus para receber orientação do mestre. Jesus não fez acepção de pessoas, né? Jesus não tratou a vida de um como sendo melhor do que a vida de outro. Jesus não defendeu uma bandeira como se fosse melhor do que a outra, né, prejudicando a vida de alguém e os valores, né, o direito à dignidade, né, do ser humano. Portanto, os evangelhos está repleto, né, da defesa de direitos humanos. Né, no próximo item aí, direitos humanos em Paulo. Ninguém mais do que Paulo, né, entre os apóstolos, né, sem ser Jesus, se utilizou mais dos direitos na Bíblia Sagrada. Né, Paulo, ele se apresenta como cidadão romano, né, para que isso, né, fosse a favor da sua defesa. Ele apela para o tribunal de César, para o tribunal romano, para ser defendido, para se defender da armadilha dos judeus que tramavam contra ele. Portanto, portanto, Paulo, ele valoriza os direitos humanos. Tanto é que Paulo valoriza os direitos humanos, que ele diz que nós precisamos respeitar a autoridade, que as autoridades constituídas, elas foram constituídas por Deus, o nosso Senhor. As autoridades, elas foram constituídas, né, por Deus. Nós vamos encontrar, né, depois disso, nas epístolas, o apóstolo Pedro, né, dizendo que toda autoridade é constituída por Deus, e se nós fizermos o bem, não temos o que temer, porque as autoridades não são um pavor para o mal, mas as autoridades, elas servem para o bem, para nos corrigir e para nos colocar no trilho certo. Portanto, se fazemos o bem, não temos o porquê temer. Se tem alguém que teme, se tem alguém que tem medo, certamente porque talvez seja ficha suja, talvez deva culpa no cartório, como diz o dito popular. Aqueles que não têm o que se esconder, não temem a justiça, não têm medo da justiça, têm respeito. Respeito que é um temor reverente, né? Respeito, né, que é uma reverência àqueles que foram constituídos por Deus para nos defender. No terceiro e último ponto, nós vamos falar sobre a igreja e os direitos humanos. No primeiro item aí, nós temos a igreja e o trabalho escravo. A igreja de Cristo não pode ficar insensível diante do trabalho escravo. A Bíblia sempre condenou o trabalho escravo. E o apóstolo Tiago, ele chega a dizer que o salário do jornaleiro clama ao Senhor, né? O salário dos trabalhadores clamam ao Senhor. Nós não podemos conformar com a exploração daqueles que mais trabalham e que menos recebem. Nós não podemos conformar com a indignidade
né, com a insalubridade, né, daqueles, né, que nada têm e que não recebem, né, daqueles que não recebem os seus direitos insalubres, daqueles que não são protegidos pela lei. Precisamos orar e também precisamos denunciar aqueles que trabalham contra, né, o pobre, né, contra aquele que oprime o pobre, não dando os seus devidos valores, não pagando aquilo, né, que de fato o trabalhador, né, precisa, né, que corresponde ao seu salário, né, diário. A igreja e os prisioneiros, outra classe, né, explorada, sofrida, né, principalmente no Brasil, onde há uma superlotação carcerária. O apóstolo, o escritor aos Hebreus, né, que é anônimo, estou dizendo que é apóstolo porque tudo indica, né, que seja um apóstolo, mas é anônimo. Ele diz que nós devemos orar pelos encarcerados, como se estivéssemos presos com eles, né, sentir a dor dos presos, como se estivéssemos presos com ele. Nada justifica, né, nós torcermos e nos alegrarmos pelo sofrimento daqueles que estão passando em situação de encarceramento. E como no Brasil nós sabemos que os cárceres não têm a mínima condição higiênica e de dignidade e estão totalmente superlotados. Mais do que orar pelos que estão encarcerados, nós precisamos visitá-los, né? Visitar os presos. Jesus, ele disse: eu estive preso e foste me ver. Eu estive doente e foste me ver. Para um outro grupo ele disse: eu estive doente e não foste me ver. Eu estive preso e não foste me visitar. Quando questionado, né? Quando foi que o Senhor esteve preso e nós não fizemos nada? Quando foi que o Senhor estivesse doente e não fizesse nada? Jesus responde: quando vocês negaste a socorrer, a abençoar, a orar, a visitar alguém desses meus pequeninos irmãos. Quando nós negamos de, né, socorrer aqueles que estão presos, visitá-los, orar por eles, nós estamos negando o dever cristão, o dever da ética e da moral cristã. Portanto, que nós, o povo de Deus, venhamos nos despertar para a evangelização nos presídios. Por fim, nós temos aí, né, a igreja e o problema social, né? Nós temos muitos problemas sociais no Brasil, né? A precariedade, né, de moradia, a saúde, que é um caos, os corredores dos hospitais, né, superlotado, né, falta de leito, né, a educação, né, que é péssima, segurança, né, que também é péssima no nosso país. Tudo isso, né, vai contra a agenda dos direitos humanos propagados pela Bíblia Sagrada. Quando eu falo de direitos humanos aqui, eu estou falando de direitos humanos à luz da palavra de Deus. Né? Como que a Bíblia trata essa questão? É a vontade de Deus, né, que cada pessoa, né, cada família tenha a sua moradia. É vontade de Deus que cada família tenha o seu emprego. Mas o que vemos é o contrário. O desemprego crescendo no nosso país. Já passam dos 13 milhões de desempregados no nosso país. Mas a igreja, ela precisa fazer o seu papel social. Ajudar, cooperar, né? Através de ONGs, através de associações. A igreja precisa fazer alguma coisa. Criar creches, orfanatos, ajudar os hospitais, inclusive fazer visitas diariamente, né, ou pelo menos semanalmente, aos hospitais, ajudar nos mutirões, né, da cidade, fazer o que precisa para a ação social, né, do nosso país. Né, Deus os conclama para
para que, como igreja, nós sejamos sal da terra e luz do mundo. Direitos humanos pode ser ignorado por qualquer um, menos pela igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos propagar e viver direitos humanos à luz das Escrituras Sagradas. Eu espero ter abençoado a sua vida com esse conteúdo e espero você em um próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido, né? E no próximo vídeo nós vamos estar falando sobre o próximo assunto da nossa lição, a lição de número 4. E eu espero você até lá, se Deus quiser. Pode dar um jeito, né, amor? Pode.